Eu nunca imaginei que um dia minha melhor amiga se tornaria a vítima da maior traição da minha vida. Era ela quem confiava nele, e eu, que conhecia seus segredos, fiquei presa a um silêncio cruel. Tudo começou numa tarde cinzenta em São Paulo, no bairro da Vila Mariana. Eu e minha amiga Clara sentadas no Starbucks, rindo, falando da vida. A imagem perfeita de amizade que todos invejavam, mas por trás daquele sorriso largo e do café quente, algo me consumia por dentro. Eu sabia que o marido dela, Henrique, não era o homem que fingia ser. Eu via os telefonemas furtivos, as mensagens apagadas, as pequenas mentiras que ele contava para todos. Até para mim. Naquela época, eu me sentia pequena, inútil. Clara era linda, confiante, e eu, a amiga que tentava proteger seu segredo, mesmo que isso me destruísse. Certa noite ele me ligou, um chamado urgente. Henrique estava em apuros, pedia ajuda. Meu coração disparou, mesmo sabendo que era a ponta do iceberg. Eu cheguei no endereço que ele me passou, um apartamento no centro. A porta estava entreaberta, e uma sensação ruim me invadiu. Dentro, encontrei provas de outra vida, fotos, bilhetes, registros de encontros secretos. Ele vivia uma mentira que parecia impossível. Mas o que veio depois foi ainda mais chocante. Descobri que Henrique não era apenas um traidor. Ele estava envolvido em algo muito pior. Um crime brutal. Um assassinato que ninguém suspeitava. Enterrado sob a máscara de marido perfeito. Eu me sentia dividida entre proteger minha amiga e revelar a verdade. Cada palavra que eu calava me enforcava por dentro. Foi quando eu percebi. Ele usava todos nós para seu próprio jogo sujo. Até Clara, que o amava cegamente, era apenas mais uma peça. Comecei a reunir provas, a documentar tudo. Era a minha forma de resistir, de não deixar que aquela mentira continuasse intacta. Mas o medo me acompanhava a cada passo. E se ele descobrisse que eu sabia demais? Eu estava sozinha nessa batalha, enquanto Clara continuava vivendo um conto de fadas que logo se tornaria pesadelo. Meus dias se tornaram noites sem fim, tentando encontrar uma saída que salvasse minha amiga e expusesse o monstro que ele era. Foi em uma tarde chuvosa, no banco da praça do Ibirapuera, que decidi contar tudo para Clara. Quando contei, ela não acreditou. As lágrimas dela me perfuraram a alma. A dor da traição era maior do que eu imaginava. Mas a verdade era só o começo do nosso pesadelo. Henrique sumiu naquela mesma noite, e logo descobrimos o motivo. Ele estava sendo procurado pela polícia, acusado de assassinato. O homem que ela amava era um fugitivo, e nossa amizade jamais seria a mesma. A polícia começou a investigar, e eu sabia que minha decisão de falar a verdade tinha mudado tudo. Clara estava perdida, sem chão. Eu via o brilho nos olhos dela desaparecer, substituído por medo e desconfiança. A mulher forte que eu conhecia estava se quebrando. Ao mesmo tempo, Henrique se escondia, planejando seus próximos passos. Ele não era só um assassino, era um manipulador experiente. Enquanto isso, eu me tornei a confidente de Clara, segurando as lágrimas dela enquanto tentava entender como havia sido enganada por tanto tempo. A amizade que parecia inquebrável agora tinha rachaduras profundas, alimentadas pela traição e pela dor. Eu me perguntava, como um homem podia destruir a vida de duas mulheres tão facilmente? Mas a história ainda tinha mais reviravoltas. Henrique não era apenas culpado pelo assassinato. Ele tinha cúmplices e planos para nos destruir. Descobri que ele usava suas conexões para manipular testemunhas, apagar evidências e manter seu nome limpo. A sensação de impotência me sufocava, mas não podia desistir. Clara precisava de mim, e eu precisava de justiça. Foi quando um velho amigo da polícia apareceu, disposto a ajudar. Ele acreditava na nossa versão e queria ver Henrique atrás das grades. Com ele, montamos um plano para coletar provas suficientes para condenar Henrique de uma vez por todas. Cada encontro secreto, cada gravação era um passo para o desfecho. Mas Henrique sentia que estávamos chegando perto demais. Ele começou a ameaçar, a tentar nos calar. O medo voltou com força total, mas nossa determinação era maior. Clara, antes tão fragilizada, começou a encontrar forças dentro de si. Ela não queria mais ser vítima, queria vingança. Nosso vínculo, testado pelo fogo da dor, se tornou a arma mais forte contra Henrique. Enquanto a polícia avançava,
Nós nos preparávamos para o confronto final, o momento em que a verdade seria revelada. Se você já passou por uma traição que pareceu o fim do mundo, comenta aqui. Eu achava que só comigo era assim, mas descobri que não estamos sozinhas nessa luta. A expectativa crescia a cada dia. Henrique parecia mais nervoso, como se pressentisse que a prisão era inevitável. Eu sentia meu coração apertar cada vez que pensava no dia em que Clara iria encarar a verdade cara a cara. Foi difícil vê-la sofrer, mas também inspirador perceber que ela não iria desistir de lutar pelo que merecia. Um dia, Henrique apareceu na casa dela, como se nada tivesse acontecido, tentando manipular mais uma vez. Ele usou palavras doces, promessas falsas, tentando apagar todo o sofrimento que causou. Mas Clara não era mais a mulher ingênua de antes. Ela o olhou nos olhos e disse tudo o que sentia: raiva, tristeza e desapego. Esse momento marcou o início da queda dele. A máscara estava caindo e a justiça finalmente estava perto. Enquanto isso, eu continuava recolhendo provas, documentando cada passo, cada mentira, cada ameaça. No fundo, sentia medo de que algo pior pudesse acontecer, mas a esperança de justiça me mantinha firme. Finalmente, o dia do julgamento chegou. Sentamos na sala do tribunal lado a lado, unidas contra o inimigo comum. Quando o juiz anunciou as acusações, um silêncio pesado tomou conta da sala. Henrique tentou negar tudo, mas as provas eram esmagadoras. Fotos, mensagens, testemunhas, vídeos. Foi como ver um castelo de cartas desmoronar diante dos nossos olhos. Durante o julgamento, Clara encontrou forças para falar, para expor cada mentira, cada dor que ele causou. Suas palavras foram como punhais, cortando a fachada que Henrique tentava manter. Eu me sentia ao mesmo tempo aliviada e devastada. Justiça sendo feita, mas a dor ainda viva. No final, ele foi condenado. A sensação de vingança e alívio tomou conta de nós. Mas a vida não voltou ao normal. Nada mais seria como antes para Clara, para mim, para todos que amavam a verdade. O preço da mentira foi alto, e a cicatriz permaneceria para sempre. Hoje, olhando para trás, vejo que aquela traição me ensinou a importância da verdade e da coragem. Aprendi que mesmo nas horas mais sombrias, podemos encontrar força para seguir em frente. E que a amizade verdadeira resiste, mesmo quando tudo parece desabar. Se você está passando por uma situação parecida, saiba que não está sozinha. Há luz, mesmo na escuridão. Depois do julgamento, Clara e eu nos afastamos um pouco para nos curar. Aquele silêncio foi necessário para reconstruir o que restava. Eu precisava entender o quanto a vida pode ser injusta e cruel, mesmo quando fazemos tudo certo. E Clara? Ela começou a buscar ajuda, terapia, tentando reencontrar a paz que Henrique roubou dela. Eu me senti responsável por ter sido sua voz quando ela não podia. Mas sabia que a batalha mais difícil ainda era dela. Passaram-se meses, e as cicatrizes internas começaram a mostrar sinais de cura. Clara voltou a sorrir, ainda que com cautela, e eu voltei a acreditar no poder da amizade verdadeira. Mas o passado não deixa marcas superficiais. Ele estava ali, escondido, pronto para nos desafiar novamente. Foi quando recebemos uma carta anônima, uma ameaça velada dizendo que a justiça não tinha acabado. O medo voltou, mais sutil, mais presente, nos lembrando que alguns monstros não morrem tão fácil. Eu me perguntei se realmente estávamos livres ou apenas começando um novo capítulo de luta. Mas dessa vez não estaríamos sozinhas. A rede de apoio que construímos era forte e resistente. Foi um momento de decisão. Fugir ou enfrentar de cabeça erguida. Optamos por enfrentar, por não deixar que o medo controlasse nossas vidas. Se essa história já mexeu com você, não esquece de curtir e seguir o canal. Estamos juntas nessa batalha por justiça e verdade. Começamos a documentar cada passo da nossa nova realidade, para que ninguém pudesse negar o que enfrentávamos. A cada dia, aprendemos a transformar dor em força, medo em coragem. Clara encontrou nas artes uma forma de se expressar, de dar voz à sua dor. Eu, na escrita, buscando compartilhar nossa jornada para inspirar outras mulheres. Nos tornamos mais que amigas, irmãs na luta contra o que tentava nos destruir. E apesar das noites em claro, das lágrimas escondidas, seguimos firmes, porque não havia outra escolha. Os dias passavam, e pouco a pouco, a justiça mostrou sinais de proteger verdadeiramente quem sofre. Henrique tentou ainda algumas manobras, mas estava claro que sua influência diminuía a cada dia.
A comunidade começou a se mobilizar, nos apoiando, nos dando voz quando tentavam nos calar. Sentimos que estávamos criando algo maior que nós mesmas, um movimento pela verdade. Porém, a sensação de vulnerabilidade ainda existia. Cada sombra parecia esconder um novo perigo. Até que em uma noite uma surpresa aconteceu. Um aliado inesperado apareceu. Era alguém que havia sofrido nas mãos de Henrique anos atrás, mas nunca teve coragem de falar. Essa pessoa nos trouxe provas cruciais, aquelas que finalmente poderiam encerrar tudo de vez. Com isso, montamos o último ato de nossa luta, não só pela justiça, mas pela nossa paz interior. O peso da verdade estava prestes a ser lançado ao mundo, sem possibilidade de retorno. A coragem daquela pessoa nos deu uma nova chama para continuar. Agora tínhamos provas incontestáveis, capazes de derrubar Henrique para sempre. Mas ele não desistiria tão fácil. Sentíamos que ele planejava algo por trás das cortinas. Os dias se tornaram um jogo de xadrez, cada movimento pensando no próximo passo. Eu me sentia exausta, mas determinada. Clara estava cada vez mais forte, como uma fênix renascida. Foi nesse período que percebemos a importância de não subestimar o poder da união. As mulheres da nossa comunidade começaram a se unir, compartilhando histórias, criando uma rede de proteção. Nossa causa crescia, ganhando força, ganhando voz. Henrique, isolado e acuado, tentava manipular sua imagem, mas a verdade corria rápido demais. Em um encontro decisivo, tivemos a chance de confrontá-lo diretamente, frente a frente. Era o momento de encarar de uma vez por todas a sombra que assombrava nossas vidas. Sentir o medo ali, tão palpável, não nos paralisou. Pelo contrário, nos deu mais força. Henrique tentou se justificar. Mentiu descaradamente, mas ninguém acreditou mais nele. Cada palavra falsa dele só reforçava o quanto estava perdido, sem saída. E naquela sala, não estávamos apenas nós. A verdade estava ali, entre todas aquelas testemunhas. Clara falou com uma voz firme, relatando tudo, cada detalhe daquela longa história de dor. Eu senti meu peito apertar ao ouvir suas palavras, lembrando de cada momento que vivemos. O silêncio após seu relato foi tão pesado que dava para ouvir o coração batendo forte. Nesse instante, sabia que nenhuma mentira poderia mais nos derrubar. Estávamos prontas para virar a página, mesmo que o caminho fosse árduo. Se essa luta te toca, comenta aqui sua história. Às vezes, só precisamos saber que não estamos sozinhas. As semanas seguintes foram de espera, ansiedade e esperança entrelaçadas. Cada ligação do tribunal fazia o coração disparar, esperando o veredito. Finalmente, a notícia chegou. Henrique seria julgado novamente, com todas as provas em mãos. Esse segundo julgamento seria a chance definitiva de justiça. Preparamos nossas defesas, nossos corações e nossa mente para aquele momento. E enquanto a data se aproximava, Clara e eu percebíamos como tínhamos mudado, para melhor. Não éramos mais as vítimas, éramos sobreviventes, guerreiras. Cada lágrima derramada nos fortaleceu, nos uniu ainda mais. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas sentia que estávamos no caminho certo. O dia do julgamento chegou, e o tribunal estava lotado. A tensão no ar era quase palpável. Olhei para Clara e vi nos olhos dela a mesma mistura de medo e determinação que eu sentia. Quando entramos na sala, cada passo ecoava como um tambor de guerra. Henrique estava lá, frio e arrogante, como se o mundo fosse dele. Mas agora ele não tinha mais o poder de antes. A promotora começou a apresentar as provas uma a uma, com uma firmeza impressionante. Vídeos, documentos, testemunhas, tudo apontava para a culpa dele. Henrique tentava desviar, mas sua defesa desmoronava a cada palavra. Clara foi chamada para depor, e sua voz não tremia nem por um segundo. Cada detalhe que ela revelou fez o tribunal silenciar. A dor dela transbordava em cada palavra. Eu senti o peito apertar, mas também uma esperança crescendo forte dentro de mim. Quando foi minha vez, falei com a alma, contando nossa história sem omitir nada. Não era só sobre nós. Era sobre todas as mulheres que nunca tiveram voz. No fim do dia, o juiz pediu silêncio para anunciar a sentença. O silêncio era esmagador. O peso da expectativa nos sufocava. Então, a sentença foi lida. Henrique foi considerado culpado. Um alívio imenso tomou conta da sala. Lágrimas de vitória e justiça. Clara e eu nos abraçamos, sentindo que havíamos conquistado muito mais que um veredito. Nosso sofrimento tinha um fim, e nossa luta um começo de esperança. Mas a verdadeira vitória era a liberdade que agora sentíamos.
Apesar disso, sabíamos que a cicatriz daquela história nunca desapareceria por completo. Mas agora ela não doía mais. Era um lembrete da força que carregávamos. Saímos do tribunal com a cabeça erguida, prontas para reconstruir nossas vidas. A comunidade que nos apoiou continuou a crescer, unida pelo desejo de justiça. E nós duas nos tornamos símbolo de resistência e coragem. Essa experiência nos ensinou que, mesmo na escuridão, há luz para quem busca, que a verdade sempre encontra seu caminho, por mais difícil que pareça, que o amor próprio e a amizade são as maiores armas contra a injustiça, e que nunca devemos deixar que o medo decida nosso destino. Se essa história te tocou, compartilha com quem precisa ouvir que a luta vale a pena. Depois da sentença, a vida parecia dar uma trégua, mas a dor das lembranças ainda era viva. A cada passo que dávamos, sentíamos o peso do passado tentando nos puxar para trás. Mas decidimos que não permitiríamos que ele definisse nosso futuro. Clara voltou a estudar. Encontrou forças em seus sonhos que quase tinha abandonado. Eu comecei a ajudar outras mulheres, contando nossa história, mostrando que é possível vencer. O apoio que recebemos transformou a dor em um propósito maior. Porém, a sombra de Henrique não desapareceu totalmente. Ele ameaçava nossa paz de forma silenciosa, tentando manipular pessoas ao nosso redor. Foi então que descobrimos um segredo sombrio, uma rede de mentiras que ele usava para se proteger. Essa revelação nos chocou, mas também nos deu mais uma razão para não desistir. Sabíamos que ele poderia tentar nos derrubar com mais artifícios, mas dessa vez estávamos preparadas para enfrentar o que viesse. Reunimos provas novas, fortalecendo nossa rede de apoio e aliados. Henrique tentava desesperadamente manter seu império de mentiras, mas o império começou a ruir, tijolo por tijolo. Ele perdeu poder, respeito e principalmente o medo que causava. A justiça não era mais um sonho distante, mas uma realidade em construção. Mesmo com o medo, nos mantínhamos firmes, sabendo que o pior já tinha passado. E no meio de tanta luta, encontramos esperança em nossos próprios corações, porque no fim das contas, a força que precisamos sempre esteve dentro de nós. Nunca imaginei que eu fosse capaz de tanta força, mas a vida me ensinou a resistir. Clara e eu aprendemos que a verdadeira liberdade começa quando você decide não ser mais vítima. A dor ainda estava ali, mas agora servia como combustível para a nossa transformação. A comunidade que nos apoiava crescia a cada dia, e isso nos dava esperança. Sabíamos que muitas outras mulheres ainda precisavam ouvir nossa história. Foi então que decidimos levar nossa luta além das paredes da cidade. Participamos de debates, programas de rádio e até um documentário local. Nossa voz começou a ecoar mais alto, iluminando cantos escuros onde a injustiça ainda se escondia. E Henrique, ele desapareceu no silêncio, tentando se esconder das consequências. Mas não havia mais lugar para ele naquele mundo que estávamos reconstruindo. O julgamento final ainda estava por vir, mas não o que ele imaginava. Era o julgamento da verdade, da nossa vitória contra o medo. E quando o dia chegou, nos apresentamos com orgulho e coragem. As testemunhas falaram, as provas foram exibidas, e a justiça finalmente prevaleceu. Henrique foi condenado a pagar por tudo que nos causou, para sempre. Saímos dali não apenas vitoriosas, mas transformadas. O peso que carregávamos foi substituído por um sentimento de liberdade e renovação. Agora o futuro nos pertence, e ninguém mais pode roubar nossa paz. Aprendi que a verdadeira força está em lutar, mesmo quando tudo parece perdido. E que a justiça, por mais lenta que seja, nunca falha para quem acredita. Hoje, olho para trás e vejo cada lágrima, cada medo, como degraus para a minha libertação. Nada apaga a dor que vivi, mas ela não me define mais. Cada cicatriz é um símbolo da minha coragem, da minha sobrevivência. E mesmo nos dias difíceis, eu encontro força em mim mesma, porque sobreviver é só o começo da verdadeira vitória. Aprendi que a justiça é mais do que uma sentença, é um ato de amor próprio, e que a liberdade nasce quando paramos de esconder nossas verdades. Hoje quero que você que me ouve saiba, você não está sozinha. A dor pode ser um caminho, mas a força para seguir está dentro de você. Se essa história tocou seu coração, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas encontrem essa luz.